Quando você pensa em desenhos adultos com temas pesados, provavelmente te vem à cabeça a palavra Adult Swim. Ela é um bloco de programação da Cartoon Network que passa só à noite, e mesmo passando num canal infantil, na Cartoon, ela tá longe de ser para criança. Foi lá que saiu Rick and Morty, Frango Robô, Family Guys, Boondocks, todos meio controversos, todos meio malucos, mas mesmo assim, nada se compara com uma animação feita em massinha, com carinha de programa infantil, que é talvez a coisa mais moralmente pesada que eu já vi passar na TV. Uma série que fala de abuso, fé, vício, repressão sexual, violência emocional, tudo isso usando um visual único de animação de criança. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Moral Orel. Calma. Sei que você ficou muito curioso para saber sobre a obra no geral, mas hoje a intenção não é falar sobre a obra em si, e sim focar em um único personagem específico, que carrega muito peso dentro dessa série. Mas antes, a série se passa numa cidade chamada Moraltoon, e aqui já começa toda essa metáfora, se é assim que eu posso chamar. O nome da cidade já é o que remete ao escopo da série, que tudo ali gira em torno de moral. É uma cidade cristã, conservadora, onde as pessoas vivem em função de parecerem corretas, perfeitas e puras, mesmo que por dentro elas estejam completamente quebradas. E a gente vai entrar em detalhe quanto a isso, infelizmente. Todos ali prezam muito pela moral, né? Incluindo a família principal da série, a família Pumpkinton, que é constituída por um pai, uma mãe e 2 filhos, no qual o mais velho é o protagonista e que leva o nome da obra, o Orel. E essa série toca em temas muito delicados, porque lida com a inocência de uma criança batendo contra pensamentos religiosos e conservadores, tanto da igreja quanto da moral da cidade. Orel quer fazer o bem, mas inocentemente acaba cometendo algumas coisas, tragédias bizarras. E essa inocência dele também é usada pelo próprio pai, em um dos piores sentidos possíveis. E aí começa o desastre. O Orel é um garoto muito bem intencionado. Ele acredita em Deus, ele quer ser um bom filho e quer ajudar as pessoas. Mas o mundo em volta dele é tão errado que cada tentativa de fazer o certo vira uma tragédia. Ele tenta seguir as lições divinas que os adultos explicam para ele. O foda é que absolutamente ninguém ali é santo. Ninguém ali é legal o suficiente para isso. A maioria dos episódios seguem um formato bem parecido. Ao contrário de Orel, a sua família é bem problemática. Sua mãe, Bloberta, é uma mulher completamente frustrada e triste com a sua família. Tenta preencher isso sendo uma dona de casa completamente problemática e que quer muito que as pessoas as enxerguem como uma santa, como uma mulher feliz e com uma família feliz. Seu irmãozinho é simplesmente insuportável. É um moleque chato, puta merda. É difícil defender. E seu pai, Clay, é uma péssima pessoa e um péssimo marido. Um péssimo pai. Ele é abusivo com a sua própria família, é alcoólatra. O cara é tão detestável que é considerado praticamente o vilão da obra. I'm a man. No primeiro episódio da série, chamado
o maior presente do Senhor, já vem uma pedrada na sua nuca. Toda a família Pumpkin está andando de carro pela cidade felizes, aparentemente felizes. Eles passaram pelo cinema onde está tendo um protesto contra o filme que está no cartaz, que é O Mágico de Oz. Todos eles estão segurando placas e cantando meio raivosos. Seguir o tijolo dourado é seguir o diabo dourado. E eu não sei se vocês assistiram este filme, ou leram livros. Vou só dar um contexto do porquê isso. Na obra O Mágico de Oz, existe uma estrada de tijolos dourado, que é basicamente um elemento central do filme e do livro. A estrada serve como um caminho para encontrar o Mágico de Oz, buscando ajuda para os problemas que são apresentados. O fato de estarem demonizando isso é justamente a crítica social do pessoal conservador cristão, que não vê só problema, como prega que esse tipo de material seja demoníaco. E enquanto eles passam, uma família entra no cinema para ver o filme, daí todos do protesto gritam: "Vocês vão para o inferno". Enfim, a família chega à igreja da cidade e ouve a pregação do pastor, que diz que seu coração está cheio de alegria hoje, porque ele está vendo que todos estão usando o maior presente do Senhor, a vida. Sim, que todo mundo ali tá vivo. Ainda bem, né? Então ele diz que é um puta pecado você desperdiçar essa vida que Deus te deu. Orel, como um ótimo garoto que ele é, observa tudo aquilo e quando o culto acaba, ele sai para brincar com seu amigo. Ele pensa bastante no que o reverendo disse, enquanto pega um atalho pelo cemitério. E ele chega na conclusão de que todo mundo que tá morto ali são péssimos cristãos e que estão cometendo um enorme pecado, porque não estão vivendo. Sim, eles não estão vivendo. Inclusive o amigo do Orel fala que seu avô está lá e que não acredita que ele possa ser um mau cristão. Mesmo assim, Orel o convence de que por ele não estar vivo, ele está cometendo um pecado. Então juntos, eles vão para a biblioteca e roubam um livro de necromante. Cavam o túmulo do avô do seu amigo, Doug, e inocentemente, se pudermos dizer assim, usando a necromancia, revive o cadáver dele. E não só o cadáver do avô do seu amigo, como de todo mundo do cemitério, causando um caos apocalíptico na cidade. Pique The Walking Dead. No final, o seu pai aparece e diz que vai lhe ensinar uma lição, dizendo: "Te encontro no meu escritório". E cara, aqui vem o maior problema desse personagem, o Clay, o pai do Orel. Ou explica que o problema em si não foi ter invocado os cadáveres, e sim ter deixado eles pelados, porque o Orel tirou as roupas deles, dizendo que eram fedidos, e ao invés do Clay dizer que ele não deve nem usar um ritual satânico necromântico, ele o repreende por ter tirado a roupa dos zumbis. E isso é porque o Clay não quer ser um bom pai, e para entender isso, precisamos voltar na origem do personagem. Bom, tudo que tem de problemático nesse personagem vem da sua origem, que eu não posso negar, é bem desenvolvida. A família por parte do pai de Orel é protagonizada por uma palavra: tradição. Ela é muito importante. Ela move os personagens e é basicamente a explicação por que o mental e a moral do Clay é tão fodida. Indo um pouco mais pra frente na série, lá na terceira temporada, ele explica um pouco do passado desse personagem. No episódio 8 da terceira temporada, mostra o Clay criança, sendo ensinado pelo pai, Arthur Pumpkinton, provavelmente o personagem mais sensato dessa série. Arthur está ensinando para o filho a tradição da família, apresentando uma arma antiga para ele. O pai até tá animado para ensinar o filho, e pelo menos a segurar na arma e parecer um homem. Mas o Clay começa a problematizar tudo, e quando ele faz isso, dá pra ver que o Arthur tem um sentimento de decepção com o próprio filho. Mais pra frente, dá pra notar que isso também acontece pelo resto da família, porque sua esposa simplesmente não dá atenção, que ela mima demais o filho. Isso explica um pouco mais pra frente
já que o passado de ambos é um pouco esquisito. Arthur se entristece e se retira da mesa do jantar para ir ao seu escritório. Comportamento esse que foi muito bem herdado pelo seu filho, inclusive. E ele brinda a comida vendo um quadro antigo dele e da esposa dele junto. Até agora, você consegue entender esse personagem. É um personagem frustrado e que queria ser alguém importante, tanto para o seu filho, ou passando uma tradição e formando um homem de verdade, tanto para sua esposa, como um marido. Independente de tudo, ele ainda o amava muito. Aqui é revelado que a mãe de Clay teve outras 10 gestações. Gestações essas que não deram muito certo por conta dos hábitos dela. Ela era alcoólatra, fumante e tinha um coração muito fraco. Daí então, quando Clay nasceu, ela desenvolveu esse super afeto ao filho, o mimando e basicamente tudo de uma forma um tanto assustadora. É foda entender que cada personagem tem um passado e que explica o do porquê ele ser tão debilitado mentalmente. Enfim, quando Angela explica que antes de Clay houve mais outros 10, ele fica com ciúmes. Por mais que realmente seja ciúmes, de acordo com a Lori, enquanto ela explica, a gente consegue ver a cara do menino, provavelmente pensando em tudo aquilo. E não sei se foi só eu, mas aqui me parece muito que o Clay se depara com a sua sensação de não ter um propósito, de não ser importante quanto ele realmente achava que ele era. Os caras conseguiram passar a emoção com o personagem de massinha, e isso é doideira, porque realmente foi uma emoção genuína. Bom, depois disso, ele dá uma surtada com a mãe, sai em direção a outro cômodo e, no desespero, ao olhar para o molho de ketchup, o Arthur entende que o moleque tá fingindo para ganhar atenção. Em um pico de desespero, vira novamente uma decepção enorme. Ele entende rápido a situação e pede pro desgraçadinho parar com a graça. E ele para, mas a sua mãe... Aqui, as coisas desandam completamente. Pelo coração fraco da mãe, ela tem um ataque cardíaco e morre por causa de Clay. O semblante do Arthur muda completamente. Clay começa a dizer que ele iria para o inferno por dizer que não existe paraíso, e isso acaba acarretando em muitas coisas. O Arthur basicamente odeia o próprio filho, tanto por essa insistência em uma pira religiosa e não ser quem o Arthur queria que ele fosse, e também por, digamos, matar a sua própria esposa indiretamente, mas mesmo assim matou. O Clay agora tenta chamar a atenção do pai, o irritando, porque ele percebeu que só assim ele conseguia a devida atenção pelo seu pai. Essa carência e esse egoísmo dele vai ser algo muito presente no futuro. No final do episódio, em uma cena absurdamente simbólica e emocional, o Arthur diz ao Clay que ele está finalmente acabando com a tradição familiar, a tradição da arma de presente e da caça em família, tanto porque ele não merece isso e porque ele usou a arma para matar a própria mãe. Parando pra pensar, a tal da tradição na série não é só uma tradição normal, é uma metáfora bem pesada na verdade. Uma forma simbólica de mostrar como alguns comportamentos tóxicos são passados de geração em geração, de pai para filho, sem nenhum questionamento. Relações familiares quebradas, vícios, abuso emocional, tudo isso escondido atrás de um verniz religioso, de um discurso conservador, de uma fachada de uma boa família cristã, mas que no fundo, tá todo mundo quebrado. Essa tradição maldita é o que consome a família dos Puppington, e o único que meio que enxerga isso com clareza é o Arthur. No final do episódio, quando a relação entre o Clay e o próprio pai já tá completamente destruída, essa cena é muito simbólica. O Clay fala uma merda qualquer só pra irritar o pai, e o Arthur, que costumava responder com um tapa, simplesmente decide ir embora. Pela primeira vez, ele rompe o ciclo. Só que ele rompe tarde demais, porque mais pra frente o Clay, já adulto, já deturpado, rejeita essa ruptura. Ele pega a arma na mão e diz que não vai deixar essa tradição morrer. E é exatamente isso que ele faz com o Orel. Em vez de educar, ele bate. Ao invés de orientar, ele cria um discurso absurdamente bizarro e cruel. Tipo quando ele diz que o erro do filho não foi tentar ressuscitar cadáver, mas tirar a roupa dos zumbis, ou deixar eles pelados. Esse desenho ele não só representa um humor muito estranho da parte do Clay, é bem mais profundo do que isso. É um retrato de uma mente que não aprendeu a amar, porque só foi ensinada a repetir o trauma.
Bom, no final das contas, Mora Oreo não é um desenho bizarro só por ser bizarro. Ele não exagera nas situações à toa. A cidade de Moralton, a família dos Puppington, tudo ali respira essa metáfora de tradição quebrada, porque é exatamente isso que a série critica. Esse ciclo silencioso de ensinamentos errados, as ideias vazias disfarçadas de moral, de pais que simplesmente passam pra frente aquilo que mais os destruiu. É muito doloroso de assistir, parece desnecessário, parece até meio idiota, mas não é. Mora Oreo, por trás dessa massinha toda, é uma alusão. É uma alusão. Alusão ao trauma hereditário, que atualmente é dificílimo de engolir.